Salve, salve galerinha, Jefferson Aguiar na área aqui, falando mais uma vez sobre a redação, esqueleto e redação, como fazer uma boa redação. Pessoal, pra quem não me conhece ainda, tá? Eu sou o Jefferson Aguiar, fui aprovado em 5 concursos públicos, dentre eles na Polícia Penal de Pernambuco, a qual eu consegui a nota máxima na redação da Polícia Penal de Pernambuco. Consegui várias notas excelentes aí no Enem, acima de 900, uns 4 ou 5 anos seguidos, e tenho alguma experiência em redação. Esse vídeo foi muito pedido. O pessoal pediu bastante. Faz um esqueleto da redação IDECAM. Eu trouxe aqui os aspectos macroestruturais, bem resumido. E esse esqueleto, se vocês quiserem usar, vai estar na descrição do vídeo para vocês poderem estar usando na redação de vocês da banca IDECAM. Esse foi o esqueleto que eu fiz. Vocês podem ver aqui para OCP, mas a estrutura é a mesma, basicamente é a mesma. Esse esqueleto aqui serve para todas as bancas, no geral. Com essa estrutura você consegue fazer e redigir para todas as bancas, inclusive para a redação do Enem também, a qual eu tenho boas notas aí, tenho alguma experiência para estar repassando para vocês, beleza? Galera, sem mais delongas, aqui é o aspecto macroestrutural da redação da IDECAM. Para ser bem resumido, vocês vão ter direito a 20 pontos. Vocês, se acertarem os tópicos, vocês vão fazer 20 pontos aqui na redação. Detalhe importantíssimo aqui, ó, apresentação e legibilidade. Já vai 8 pontos aí. Ou seja, se você tiver um texto bem organizado e tiver uma boa legibilidade, ou seja, escrever de uma maneira que o examinador consiga entender sem dificuldade, você vai estar garantindo 4 pontos de 20 aí. Boa, né? Os outros 12 pontos são ordenação de ideias, que é basicamente essa estrutura aqui que eu vou estar passando para vocês, a ordenação de ideias, que vale 6 pontos, e pertinência e conhecimento sobre o tema. Entenda isso aqui como os argumentos que você vai usar no decorrer da redação. Pertinência e conhecimento sobre o tema. Você vai usar argumentos para defender sua tese, seu tema, enfim. É isso, 20 a pontuação máxima aqui é 20 pontos, beleza? Galera, eu vou estar explicando aqui como usar esse esqueleto. Lembrando que vocês podem alterar com as suas palavras, porque eu botei já com palavras pré-definidas aqui. Imagina na hora da redação, você está no nervosismo só, nervos à flor da pele, você vai procurar palavras que você não tem muita familiaridade na hora. Por exemplo, aspectos. Você está nervoso lá e escreve aspectos errados, a palavra aspectos é errada. Aí por isso que eu boto palavras aqui já pré-definidas, eu decoro a escrita dela, porque na hora da redação fica mais fácil. Algumas introduções aqui. Introdução 1, relativo ao tema, você já bota o tema lá para o examinador saber que você entendeu e leu o tema. Dois aspectos fazem relevantes, não só o argumento 1 que você vai estar usando, como também o argumento 2. Introdução 2, é inegável a relevância do tema. No tema, logicamente, você vai mudar esse tema aqui para o tema da sua prova no contexto atual. Nesse sentido, 2 aspectos fazem ser relevantes: o argumento 1 e o conectivo aqui, ó, argumento 2. Você pode trocar, mas lembrando que bote palavras que vocês saibam escrever. Introdução 3. É notória a relevância do tema no contexto social. Sob esse viés, é necessário analisar pontos positivos e negativos. Se for um tema muito polêmico, vocês podem usar essa introdução aqui. Aí você bota os pontos negativos e os pontos positivos da questão. Geralmente a banca não bota tema muito polêmico, mas caso vier algum tema muito polêmico aí que tenha 2 pontos de vista, você pode estar usando essa introdução aqui. Introdução 4. É indiscutível que o tema é uma questão relevante a ser analisada. Nesse viés, é possível debater os seguintes pontos. Argumento 1 e argumento 2 também é outra forma de introduzir a redação. Desenvolvimento 1. Bora lá. Desenvolvimento 1 é importante você usar um argumento. Você define um ponto de vista que você saiba falar sobre esse argumento. E começa assim: primeiramente, esse conectivo aqui você usa para o examinador saber que você está bem coerente e coeso. Vale 6 pontos, lembrando que a estrutura vale 6 pontos. Você deixar uma estrutura coesa aí já está garantindo os seus 6 pontos. Legibilidade mais 4. Enfim, é uma redação aí que você tem que usar a estratégia, usar a mente e ver o que o examinador vai cobrar e mandar bem nos tópicos. Primeiramente, é possível afirmar que argumento 1. Esse argumento 1 aqui, você vai botar o argumento que você usou lá na introdução, lá em cima. Eu gosto muito de usar isso aqui, ó. Exemplo disso. Aí você usa uma situação do cotidiano. Aqui você pode usar exemplo do cotidiano da sociedade, das estatísticas.
Ó, uma dica importante aí, decore um dado de cada área, de cada tema. Um dado sobre meio ambiente, um dado sobre violência, um dado sobre educação, um dado sobre alimentação, enfim. Decore aqui um dado e bota na sua redação. Desenvolvimento 1, segundo modo. Em primeira análise é necessário analisar argumento 1. Nessa ótica, conforme o filósofo tal, o ser humano é um animal social. Decore algumas citações genéricas. Por exemplo, Aristóteles. Conforme Aristóteles, o ser humano é um animal social. É uma citação que eu uso em muita redação aí que eu faço. Aí você pode estar usando também na sua redação aí. É genérico o argumento, mas é argumento de autoridade. Então, desculpa aqui, deu uma coceira aqui no ouvido. Desenvolvimento 1. Terceiro modo, pontos positivos da introdução 3. A princípio, cabe destacar os pontos positivos do tema. Nesse contexto, podem se destacar pontos positivos. Você, logicamente, vai trocar essa palavra pontos positivos e vai botar os pontos que você considera positivos a respeito do tema. Além disso, outro ponto positivo, você botar um ponto positivo, depois bota o conectivo além disso, para introduzir outro ponto positivo sobre a temática. Desenvolvimento 2. Fez a introdução, bora dizer 5 a 6 linhas, argumento 1, 5 a 6 linhas, argumento 2, 5 a 6 linhas, beleza? Essa é a estrutura aí que você está fazendo. Aí bota 6, 6, aí 12. Mais 6, 18, mais 6, 24. Você está fazendo uma redação. Se você fazer em média 6 a 5 linhas aí por redação, você consegue fazer mais de 20 e menos de 30 linhas. É mais ou menos essa média que você deve estar usando na sua redação. Em torno de 6 linhas por parágrafo. Tranquilidade. Desenvolvimento 2. Galera, fiz a introdução, 5 a 6 linhas mais ou menos. Argumento 1, de 5 a 6 linhas mais ou menos. Desenvolvimento 2 de 5 a 6 linhas, e você vai iniciar o argumento 2 dessa forma. Além disso, é possível afirmar que o segundo argumento que você usou lá na introdução, você vai estar explanando ele aqui, abrindo um leque mais amplo e falando mais sobre o argumento 1, que você só deu a introdução ali, só introduziu o assunto, e agora você vai discorrer sobre o mesmo lá da introdução. Exemplo disso, esse conectivo eu gosto de usar bastante, que isso aqui é muito bacana. Exemplo disso, você pode citar exemplos do cotidiano, das estatísticas, enfim, usar outro argumento com citação, dados estatísticos, exemplo do cotidiano, autoridade, Constituição Federal. Pode usar qualquer argumento que você achar melhor. Desenvolvimento 2. Em segunda análise é necessário analisar argumento 1 nessa ótica conforme o filósofo. Enfim, isso aqui é uma citação filosófica também que vai servir para você estar usando. Pode usar outros conectivos, outros sim, ademais, além do mais, sempre comece com esse conectivo para dar uma ideia de coesão e coerência. E lembrando que as ideias ordenadas da introdução vão ser as desenvolvidas no desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2. Não invente moda, bota duas ideias que você vai discorrer no argumento 1 e desenvolvimento 1 e desenvolvimento 2 e pronto. É aquela receita de bolo. Logicamente a redação é uma receita de bolo. Todo mundo pega esse esqueleto, todo mundo vai usar aí os esqueletos e vão basicamente fazer a mesma coisa. Não tem segredo, não tem o que inventar. Desenvolvimento 2, terceiro modo, pontos positivos e negativos da introdução 2. Outro sim, cabe destacar os pontos negativos do tema. Caso você tenha botado ponto positivo no primeiro, bota ponto negativo no segundo desenvolvimento e fechou. Conclusão, com solução para o problema. A redação da Nelly pede uma solução para o problema. Se você quiser, você pode sugerir alguma solução para o problema. Se não, você sintetiza. A conclusão é para você sintetizar as suas ideias. Pega esse tema novamente aqui. É um problema a ser solucionado. O Estado poderia, através de políticas públicas, criar leis mais específicas acerca do problema. Logicamente é o problema que vai ser abordado na questão. Ademais, as grandes mídias sociais poderiam criar campanhas de conscientização sobre o tema abordado. Conclusão, sem solução para o problema. Portanto, é possível afirmar que o tema é um fato na sociedade contemporânea. Isso aqui é uma introdução bem abstrata. Você pode botar: é um fato, é uma questão contemporânea. Enfim, diante disso, não só retoma o argumento 1 com outras palavras, você retoma o argumento 1 colocando outras palavras, parafraseia. É importante ter um vocabulário bem diversificado para você, por exemplo, usar violência, usar problema. Aí outra coisa para violência, essa questão.
essa mazela social, você está sempre mudando as palavras. Então tem algumas palavras aí sinônimas ou algumas palavras que você pode estar mantendo a coesão e a coerência sem repetir muito a palavra. Violência, violência, violência. Fica um negócio muito maçante para o examinador. Mas se você não puder, não encontrar sinônimo, bota violência, repete aí várias vezes as mesmas palavras, caso você tenha dúvida se é sinônima ou não da palavra, tranquilo? Como também argumento 1, são aspectos importantes dentro dessa questão. Conclusão, pontos positivos e negativos. Portanto, aqui é ponto positivo e negativo, caso seja um tema muito polêmico, que eu acho difícil a banca botar. É possível afirmar que o tema é um fato da sociedade contemporânea. Diante disso, é necessário verificar os aspectos positivos, retomar alguns aspectos negativos. A partir desse debate, pode-se verificar os pontos positivos e negativos dessa questão. Outro fechamento. Dessa forma, em suma, isso aqui é para você botar no último parágrafo, que é o parágrafo conclusão. Você pode botar dessa forma, caso deseje, em suma. Tem muitos conectivos que você pode estar usando para melhorar a sua introdução. Citação coringa da Constituição Federal. Essa aqui é uma citação extra que eu sempre deixo aí nas provas para vocês estarem usando. Problema social. Esse aqui, ó, muito abrange muita coisa. Esse artigo 6 da Constituição Federal. Ele elenca os direitos sociais. Todos têm direito a, decore todos os direitos sociais. Pessoal, por que decorar pelo menos um argumento genérico para qualquer tema da redação? É o seguinte: na hora da prova você pode estar nervoso, você pode estar com muita ansiedade assim, para fazer a prova, e você não sabe de nada do tema, você não sabe de nada. Pelo menos eu lembro que o artigo 6 da Constituição Federal do Brasil elenca alguns direitos sociais. Quais são eles? Direito à educação. Se o tema for relacionado à educação, você bota no artigo 6º, que elenca os direitos sociais, todos têm direito à educação. Se o tema for saúde, conforme o artigo 6º da Constituição Federal, que elenca os direitos sociais, todos têm direito à saúde. Aí bota uma vírgula, porém a realidade é diferente, pois a maioria da população não tem acesso aos medicamentos básicos ou acesso à saúde básica pelo Sistema Único da Saúde SUS. É bom você escrever isso aqui muito para massificar. Isso aqui é uma citação do Coringa, é um argumento que você pode estar usando aí em toda a temática. Conforme o artigo 6 da Constituição Federal, que elenca os direitos sociais, todos têm direito à alimentação. Porém, no Brasil, ainda muitas famílias passam por necessidades básicas de alimentação e você vai desenrolando aí. Mesma coisa, trabalho. Conforme o artigo 6 da Constituição Federal, que elenca os direitos sociais, todos têm direito ao trabalho. Porém, conforme os índices divulgados pelo IBGE, muita gente ainda vive na informalidade, procurando emprego ou subutilizado no seu emprego atual. Conforme o artigo 6 da Constituição Federal, todo mundo tem direito à moradia, porém a realidade é diferente no Brasil, pois muitas pessoas ainda vivem em moradias precárias, como palafitas, em condições insalubres de moradia. Mesma coisa, lazer, transporte, segurança, previdência social e proteção à maternidade e à infância, e a assistência aos desamparados. Pessoal, esse argumento coringa aqui é uma citação. Você pode estar pegando aí alguns argumentos da Constituição Federal, como o artigo 144, que trata da segurança pública, beleza? Segurança pública. Você pode estar pegando outros artigos aí que vocês tenham mais, como é que se diz? Mais familiaridade, vocês gostem mais, tranquilo? Eu espero que ajudem vocês de alguma forma. Lembrando que a gente está com algumas demandas aí, alguns pedidos de vocês de vídeos e tal, demora um pouquinho mais para sair, mas saiu esse vídeo aí, muito pedido aí, esqueleto redação. Tá o OCP aqui, mas lembrando que é para qualquer banca, beleza? Esse esqueleto aqui é bem generalista para você fazer a sua redação. Se for 30 linhas, você vai dividir aqui de acordo com a quantidade de linhas, tranquilo? Se eu botar introdução 6, aqui argumento 1, 7 e 6, porque é até 30 linhas, né? Aí eu boto aqui 6 também, ó, 6 linhas.
14, 20, 26. Você pode organizar dessa forma aqui, caso vocês acharem melhor. Podem estar organizando dessa forma aqui. Tranquilidade. Pode estar organizando dessa forma aqui, introdução com 6. Sendo que quando você bota uma introdução maior e um desenvolvimento maior, você tem que usar o quê? Mais palavras, mais argumentos, mais citações. Aí depende muito de você. Se você quiser fazer uma coisa mais sucinta, mais dinâmica e mais resumida, escolha aí a quantidade de linhas. Claro que você vai ter que treinar com as linhas que você botou aqui. Se você botou uma quantidade de linhas, o ideal é que você treine sempre com a mesma quantidade de linha, para ir se habituando na hora da redação, não dar aquele branco que você não saber mais escrever, ou escrever demais ou de menos, e ficar aquela bagunça toda lá na hora da prova, beleza? Porque a mente é bronca. Quando você está nervoso, você acaba esquecendo muita coisa. Então, treino é necessário para a tua vida e sua preparação. Espero que tenham gostado. É isso, pessoal. Muito obrigado aí pelo apoio de todos vocês. Deixa aquele joinha, aquele like aí para ajudar o nosso trabalho. Tamo junto. Valeu.